A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Bem-vindo e bem-vinda a mais um programa da Voz dos Açores, da SMTV, gravado a partir dos estúdios em Ponta Delgada. Rafael Carvalho, músico com formação musical especializada em viola da terra, professor do Conservatório Regional de Ponta Delgada, é o nosso convidado de hoje. Uma referência no mundo da música tradicional, autor de originais, tem disseminado o conhecimento da viola da terra pelo mundo fora. O seu trabalho, presentemente espalhado nos 5 continentes, emociona quem o ouve. Serão 30 minutos de conversa e de música tocada em direto por Rafael Carvalho, um jovem único nos Açores, no mundo, que muito nos orgulha. Bem-vindo, Rafael. Olá, bom dia. Quanta alegria, quanto prazer é tê-lo aqui connosco. Finalmente, esta entrevista tem vindo a ser marcada e remarcada e eis o homem aqui connosco, realmente uma pessoa com um trabalho único, um trabalho invejável. Rafael, quando é que nasce esse amor pela viola da terra? Bem, obrigado desde já pela oportunidade e por termos conseguido finalmente agendar a nossa conversa e estar aqui no vosso programa, que muito me honra o convite e a oportunidade. O gosto pela nossa viola da terra, eu sou da Ribeira Quente, uma freguesia, uma pequena freguesia do Conselho da Povoação, que tem a sua linda praia e o seu lindo porto de pesca. O meu pai toca violão e de facto quando era pequenino a minha mãe sempre passava os dias a cantar pela casa e a Amália Rodrigues é, portanto, a grande referência da minha mãe. E por isso desde novo que sempre tive alguma ligação à música e depois um dia pedi ao meu pai para me ensinar a tocar violão, eu e o meu irmão César Carvalho, e com 12 anos mais ou menos começamos a aprender os primeiros acordes no violão. Depois, em 1994, começou o curso, porque abriu o Grupo Folclórico São Paulo da Ribeira Quente. Iniciou-se o Grupo Folclórico, era preciso tocadores da freguesia e com o grande mestre Carlos Quental, da Maia, tive a grande honra de ter sido dos últimos alunos dele. E começou o meu gosto para a viola da terra, ou seja, como eu tocava violão e sabia alguns acordes, muito pouca coisa, fui conduzido para a viola da terra porque teria mais rapidez de aprendizagem, porque já tinha algum conhecimento. E acabei por ir para a viola da terra um bocadinho, quase por acidente, porque eu iria era para o curso de violão, mas começou de viola da terra e o Sr. Quental disse que eu tinha de ir. Portanto, foi assim um bocadinho por acidente. Mas foi também o seu irmão consigo? O meu irmão foi para o violão, para o curso de violão, e eu fui para o curso de viola da terra, muito indicado pelo Sr. Carlos Quental, porque eu já ia aos ensaios do grupo folclórico com o meu pai, só tínhamos um violão, e por isso eu ficava lá ao ensaio todo e havia 2 músicas que eu sabia tocar, que era o Baile Furado e o Baile à Ré, e nessas 2 músicas meu pai dava-me um violão e eu tocava. Era o melhor dia da semana. Com 12 anos eu ganhava a semana ali, no ensaio ao sábado, com os tocadores que o Sr. Quental levava da povoação, que já tinham um curso há muitos anos, e eu ficava fascinado com aquele som e as violas da terra, aquilo era tudo uma maravilha, tudo era novidade, e de facto comecei então, depois assim que houve a oportunidade de que abri o curso, com mais 5 colegas, fui para a viola da terra, meu irmão foi para o violão e nós começámos a aprender, na idade de 13 anos, comecei a aprender a viola da terra. E depois disso, quais foram as experiências a que teve acesso para chegar ao ponto de ser professor de viola da terra no conservatório? Certamente há uma caminhada até chegar ao ponto em que se encontra. Há uma caminhada longa e dura, porque hoje em dia as referências dos alunos têm outras referências. Nós estamos no século XXI com as tecnologias e com acesso a tudo. Sentado na sala, em casa, nós podemos ter acesso ao mundo de tudo. Nós, termina o curso e depois o que é que acontece? Sim, na Ribeira Quente os cursos de viola eram cursos de 6 meses, 9 meses. Quando comecei a tocar a viola da terra no grupo folclórico de São Paulo, como um solista, depois no ano a seguir comecei a dar aulas aos meus colegas. O Sr. Carlos Quental tinha adoecido e deixou de dar aulas de viola. E eu fiquei com a responsabilidade de ensinar aos meus colegas, mais 5 ou 6 alunos de viola, sem saber muita coisa, mas assim nem eu que sabia. Começámos então no grupo folclórico, nos festivais de folclore, a aprender com outros. Sempre que víamos para um festival, víamos outros tocadores de viola e violão, tentávamos roubar os pontos, a gente dizia, víamos umas notas diferentes, umas variações e a gente tentava aprender. E foi assim um bocadinho sempre na Ribeira Quente até os 18 anos. Depois, com a entrada para a universidade, vim para Ponta Delgada estudar e aí tive a oportunidade de
trabalhar com outras pessoas, outros músicos, aprender outros acordes. E depois, na universidade, fez parte da Tuna? Não fiz parte da Tuna, meu irmão foi para a Tuna, os Tunidos, e eu fui para o grupo folclórico da Associação Académica da Universidade dos Açores, portanto tinha um grupo folclórico, já há alguns anos, mas que não dançava por falta de tocadores. Ensaiava todas as semanas, mas não tinha tocadores. O que é que acontece? No ano que depois entramos para a universidade, no ano a seguir, entra muita gente da Ribeira Canto e Povoação, que tocavam viola e violão, e nós começámos no grupo folclórico da Universidade dos Açores, que ensaiava, mas não atuava. E reativamos de certa forma porque tínhamos muitos tocadores. Meu irmão, eu, depois tínhamos outros colegas da Ribeira Canto, Povoação, e reativamos. E aí, estive bem no grupo folclórico, tocávamos músicas das Tunas, meu irmão também foi para os Unidos, outros colegas foram, mas eu fiquei sempre mais ligado ao grupo folclórico. Entretanto, aprendi também muita coisa sozinho, porque tivemos a sorte do grande mestre Miguel de Braga Pimentel, tem que ser referido, é o nosso... Outro homem da Maia. É outro homem da Maia, é a nossa referência da viola da terra. A minha referência pessoal é o mestre Carlos Quental, porque me ensinou, foi o meu mestre, vou respeitá-lo toda a minha vida e transmite essa mensagem. Mas depois o mestre Miguel Braga Pimentel tinha editado já um CD em 97, e nós aprendíamos, era assim, punhamos o CD a tocar, e íamos apanhando os pontos, e íamos ouvindo e repetindo, até arriscar o CD. Rafael, a história da viola da terra não se pode descrever sem a referência à Maia. Não, é isso que eu estou a perceber. Eu acho que não, porque, da minha opinião, não. É preciso não esquecer que a Maia acaba por ter das grandes referências. O próprio tio do mestre Miguel Braga Pimentel é outra referência, que ensinou ao Rodrigo Botelho Vieira, por exemplo. O Sr. Francisco. Ou é outro? Eduino. Eu sou Eduino. É que também é uma das referências da viola. O mestre Miguel Braga Pimentel, mas que por coincidência tem familiares na Ribeira Canto também. E por isso, uma parte da história registada e que fica registada, que é o mais importante, ficar registada, vem da Maia, sem dúvida que vem da Maia. Na Ribeira Canto também tínhamos alguns velhos mestres, ainda consegui aprender com 2 tocadores mais antigos, 3 ou 4 modas que se tocava na viola, portanto consegui ainda apanhar algumas coisinhas, não foi muito, mas conseguimos. Porque o Rafael também faz a recolha Sim. do património musical tradicional. Exatamente. Portanto, dos Açores. Esse processo tudo até chegar aos nossos dias, que passou por essa aprendizagem, pelos trabalhos das outras pessoas, também passa muito pela recolha. Nós temos... As pessoas acham que já foi tudo recolhido, temos sempre essa questão de dizer que no passado é que havia as coisas boas, mas não é verdade. Muitas coisas fantásticas que chegaram aos nossos dias, no passado havia muita coisa boa, mas também havia muita coisa má, não é? E ainda há recolhas para serem feitas, ainda há pessoas que sabem muita coisa e que se calhar nunca foram ouvidas nas nossas ilhas, e isso continua a acontecer nos nossos dias. E então sempre tenho a oportunidade, sempre que toco com outros tocadores, sempre que toco em várias ilhas, se eu tiver a oportunidade de conversar, só conversando já aprendemos muito. O Rafael quer deixar aqui alguma mensagem às pessoas das nossas comunidades, deixar algum contato de pessoas que saibam modas da viola da terra que queiram partilhar consigo? Claro que sim, agradeço, acho muito bem. Da nossa parte, comigo, a Associação de Juventude de Violas da Terra, se tiver pessoas que tenham registros em cassete, que queiram digitalizados, que possam nos fazer chegar, que toquem viola, pessoas que saibam que os pais, avós tocam viola, que os registrem, mandam-nos essas modas. Mas mandam para onde? Qual é o endereço que poderá deixar? Podem-nos mandar. Ou o telefone? Ou por e-mail, normalmente por e-mail, ou podem, hoje em dia utiliza-se muito o Facebook, procurar Rafael Carvalho no Facebook, Associação de Juventude de Viola da Terra, ou pelo próprio e-mail também podem mandar. Mas o Rafael está a falar aí de uma associação. Sim. A Viola da Terra já tem uma associação. Sim, portanto, o que fizemos foi, para organizar os eventos também, não só recolhas, como falámos, o meu percurso já tem um percurso pessoal, mas depois, para podermos começar a organizar eventos, também criámos em 2010 na Ribeira Canto a Associação de Juventude de Viola da Terra. E essa associação é que tem promovido todos os eventos que vou publicitando hoje em dia, como a Orquestra de Violas da Terra, o Encontro de Violas Açorianas, Violas do Atlântico, trazer cá o Encontro de Violas de Arame Portuguesas, encontros de escolas de violas que fazemos em São Miguel. Tudo isso tem sido organizado pela Associação de Juventude de Violas da Terra, que é o objetivo de aproximar as pessoas. São Miguel, mas também eventos nas outras ilhas. Também fazemos. E noutras partes, conforme o convite. Exatamente. Que é feito. Também fazemos eventos em outras ilhas dos Açores sempre que possível. O Encontro de Violas Açorianas é um desses exemplos. Temos um encontro quase com uma regularidade anual, em que juntamos tocadores de violas de várias ilhas dos Açores
para que haja esse diálogo, para perceber que o instrumento é o mesmo, mas há realidades diferentes, dificuldades diferentes em determinadas ilhas. Há ilhas que estão com muitos tocadores, há ilhas que estão já com muito poucos tocadores, e esses encontros servem também um bocadinho para nós nos motivarmos uns aos outros, que é muito importante a motivação, porque as pessoas sentem de facto também que estão muito sozinhas, porque há ilhas que há muito poucos tocadores. Portanto, o objetivo é um bocadinho esse, é conversarmos, é não estarmos mais de costas voltadas uns para os outros. Que nós só nos vamos enriquecer e aprender mais se partilharmos. Por isso também aproveito nas comunidades, se houver quem toque viola, quem conheça a viola, quem grava. E queira participar até nesses encontros. E até que possa para mandar participar. essa mensagem, não é? Mandar essa mensagem, que nos façam chegar essas... E as pessoas inscrevem-se nessa associação? Podem São se membros? registrar para já, nós temos a nossa página do Facebook, para já o contacto muito é por aí. Podem fazer parte, saber os nossos eventos e até propor algumas atividades, claro, fazer-nos chegar mais. Rafael, mas não se chega a professor do conservatório se é uma formação mais especializada. Quando é que o Rafael faz esse encontro com o conservatório? Bem, a minha história com o conservatório. Eu entrei para o conservatório como aluno aos 26 anos, por isso não é tarde, como aluno de formação musical. Era curso livre e comecei a ter minhas aulas de formação musical, porque eu tocava viola. Também em 2002 frequentei a Escola de Violas de Ponta Delgada, que tinha sido formada pelo colega Ricardo Melo das Furnas, um executante fantástico da nossa viola, que estava a começar a trabalhar na música escrita para a viola, na transcrição de peças. Com ele é que compreendi como é que funcionava a escala da viola, a divisão e a relação com aquilo que nós chamamos a letra da música, que se diz muita vez. Como é que se escreve para a viola da terra e toda essa relação, a partitura. Partitura. E tive ainda 6 meses de aulas com ele, depois comecei a trabalhar por turnos, não consegui continuar. Inscrevi-me no conservatório aos 26 anos porque precisava de complementar a minha formação teórica em relação ao que eu tocava, compreender. E chegou ao último grau do conservatório, E o que é fiz? o 8º grau. Então, o que é que fiz? Fiz o curso básico e a primeira coisa, depois tive 2 anos assim, depois passei a ser professor do conservatório em 2008, 2009, da viola da terra, que existe em Portugal. É o único conservatório de música que tem a viola de arame, porque esta é uma viola de arame. De todas as 7 violas do nosso país, é a única que tem a viola oficializada. Oficializada quer dizer que o aluno que faz o curso básico tem o mesmo certificado que qualquer aluno de piano, violino, violoncelo, trompete. E isso só acontece no conservatório? Isso só acontece nos Açores, portanto está legislado nos Açores, porque nós temos a autonomia, a Direção-Geral de Educação tem autonomia para os cursos básicos. Eu estou a falar até aquilo que chamamos o 9º ano da escolaridade. Fiz o curso básico de viola da terra, foi o primeiro exame autoproposto, portanto tive que fazer matriz, tive que fazer tudo, e depois fiz autoproposto e teve que ser formado um júri para me avaliar, para eu fazer essas provas. E depois, a partir daí, comecei a fazer o curso secundário com outras disciplinas teóricas, e no ano passado conseguimos... Curso secundário do conservatório. Do conservatório. Porque já tinha a universidade nessa altura. Isso, o que acontece é que consegui fazer algumas disciplinas teóricas, ainda faltam as restantes, mas o ano passado conseguimos, também com muito trabalho e da Secretaria Regional de Educação, o Conservatório teve que fazer uma proposta, e a Direção Regional de Educação e Cultura também oficializa o curso secundário de viola da terra nos Açores, também é o caso único no país. E fiz o exame autoproposto do 8º grau, portanto tenho o 8º grau de viola da terra, fui a primeira pessoa a fazê-lo. Não tem a ver com ser o primeiro, mas com muito orgulho de ter conseguido concretizar isso. E, claro, para garantir maior especialização e mais, como eu costumo dizer, a nossa viola não é a nossa viola que tem que provar às pessoas nada, porque ela já estava aqui antes de tantos instrumentos terem chegado aos Açores, sempre foi confidente dos açorianos. Mas mesmo a nível pessoal, a nível profissional, para de facto nós demonstrarmos que a viola tem essas potencialidades. E fiz o conservatório está aberto à vinda de alunos e alunas de outras partes do mundo para fazerem essa especialização? Isso seria ótimo. A questão, aliás, o nosso conservatório, eu estou lá há 11 anos, há pelo menos 9 com horário completo. Só há um professor. Já há lista de espera. Não há neste momento, não conseguimos dar vaga a toda a gente, infelizmente. Portanto, já há necessidade de haver mais pessoas a lecionar a viola. Rafael, certamente que desse grupo que tem vindo a ser formado por si, porque já está no conservatório há 11 anos, nunca surgiu ninguém com esse interesse também de trilhar o seu caminho. Sim, porque os mais jovens... E ser um professor de viola da terra. Os também, mais jovens, hoje em dia, é preciso não esquecer que a educação que tanto fez e faz para o nosso país não é a área que os mais jovens estejam interessados em seguir, porque é muito
é mal falada, é mal remuneratoriamente. Reconhecida. Nós sentimos muito isso. A classe docente é muito castigada hoje em dia. Mas não tem nada a ver com a viola. A viola Não já ganhou a dignidade Claro. que num determinado momento histórico tinha perdido. Porque Exatamente. se achava que era uma coisa do povo, Sim. popular, Não tem nada a ver. mas hoje em dia não. Hoje em dia a viola já se afirmou. A viola, mundo felizmente, já se musical afirmou. e Temos alunos. artístico. Sim, claro que sim. O ser professor hoje em dia é que os alunos, as pessoas, não se chegam muito para isso, mas a professora compreende, porque de facto, infelizmente. Estamos os dois na mesma área. Estamos não é, dois na Rafael? mesma área, a professora compreende, infelizmente fala-se e os docentes muito que se esforçam, mas seria importante de facto nós conseguirmos que outras pessoas já começassem a lecionar, porque nós precisamos de abrir cada vez mais o leque e ter mais pessoas a aprender. Se for só uma pessoa a trabalhar no Conservatório de Ponta Delgada, nunca será o Mas suficiente. Rafael, nós olhamos para o Rafael e não conseguimos imaginar o Rafael a fazer outra coisa. Vê também aí algum aluno, alguma aluna que nasça com essa propensão, com este gosto descontrolado por ser professor e professora de viola da terra. E esperemos Rafael que está à espera dessa pessoa, não Estamos está? sempre à para espera. lhe fazer a companhia. É que nós temos só aqui, ao nível de escolas de violas, só 2 ou 3 pessoas que de facto ensinam em São Miguel, o que é pouco, devíamos ter mais, mas eu acredito que vai, e quando aparecer nós estaremos aqui para, acima de tudo, para É motivar, preciso para impulsionar. internacionalizar urgentemente esse curso único de viola da terra Sim. pelo mundo fora. Claro que E sim. este programa vai ter uma função importantíssima a esse nível. Sim, é preciso, e que outras pessoas que toquem e que queiram ouvir. O Conservatório, acima de tudo, como desses anos de estudos sempre serão responsáveis, serve para certificar competências. Portanto, se há pessoas que tocam, que já têm determinados conhecimentos, há depois, obviamente, matrizes, já poremos a seguir, mas se pudermos certificar competências com o maior número de pessoas possível, estamos aqui para certificar essas competências, para que elas também possam, elas próprias, depois ensinar a outros. O Rafael, quando faz os seus espetáculos, e são muitos, eu já assisti a bastantes, sente que as pessoas ficam muito emocionadas com as sonoridades, com a delicadeza da música. Existe até uma certa espiritualidade, não é? Sim, Nos temas que vão tocando. Há gente que chora quando Sim. ouve o Rafael e o seu irmão tocarem temas tradicionais que nos tocam profundamente. Sim, às vezes às vezes não posso estar a olhar para o público porque há pessoas a chorar na primeira fila, na segunda fila, e também provoca um sentimento cá dentro que nós temos que tentar controlar, porque senão se calhar não vai chegar ao fim da música. Sim, nós sentimos isso, são muitos, felizmente têm sido cada vez mais os concertos. Temos tido todos os anos um concerto também em trio, com o meu irmão no violão, eu na viola e a Carolina Constância no violino, por exemplo, nas festas do Santo Cristo todos os anos. E já tem até uma voz que se junta ao trio, não é? Também temos outro projeto musical nosso com o professor Ricardo Mel, que já referi, e a Anita Medeiros, que canta. Ou seja, quando estamos a tocar, primeiro porque gosto de falar sempre do contexto da nossa viola, e as pessoas, basta tocarmos um pezinho, basta tocarmos uma sapateia, as pessoas começam a bater o pé, e eu costumo dizer que o coração das pessoas, dos açorianos bate, o nosso coração bate com mais intensidade quando ouve a nossa viola. Quando tocamos uma saudade, sim, as pessoas choram, e muita gente chora, recorda a sua infância. Não são só os imigrantes, se calhar são os primeiros que começam a chorar. Recordam o pai, a mãe, o avô, a avó, sim. os tios, amigos. É uma mistura tão forte de emoções, não é? Sim. Recordam a sua infância, recordam as suas terras natais, o sofrimento também, a partida, o que é estar fora, e sentir todos os dias a falta da sua terra natal. E as pessoas ouvem a viola, e a viola transporta-as para um determinado local em que elas mentalmente, de facto, recordam isso tudo e choram, e é preciso depois também nós nos controlarmos, porque também dá, obviamente, que sentimos, e se estamos a tocar, se as pessoas sentem, para as pessoas sentirem, nós também temos que sentir, e quando estamos a tocar e interpretar também sentimos um bocadinho, obviamente, dessa... Rafael, será que nós poderíamos ouvir um bocadinho dessa saudade? Temos. E tanta emoção aos nossos imigrantes, por favor. Eu vou tocar um bocadinho da nossa saudade de São Miguel.
delícia, que delícia. Muito obrigada. Eu estou em crer que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes vão apreciar este momento mais do que tudo nesta entrevista. Rafael, nós estamos a falar então de alegrias, de tristezas que esta viola conduz, a que esta viola conduz. É por isso que a viola tem esses dois corações representados aí nessa madeira, que costuma ter sempre motivos decorativos. Pode-nos falar um bocadinho do próprio design da viola da terra? Bem, o meu mestre, Carlos Quental, falava sempre da simbologia da viola. Era algo que ele, como apaixonado e romântico, na primeira aula de viola, queria já tocar viola e ele teve primeiro a falar da simbologia da viola. E fiquei apaixonado. Primeiro porque tem 12 cordas, é uma viola de 12 cordas. Dizia ele também que aqui a espreitar do cavalete tínhamos a representação do Açur ou do Milhavre, que aqui em baixo tínhamos a representação da natureza, das plantas dos Açores, mas também podia representar a espiga do trigo, que representava o pão, o trabalho duro das pessoas, e que os corações, que são a parte mais simbólica, representaria de facto o coração que partiu e o coração que ficou. Isso foi a explicação que ele me deu, porque pensando, e nós temos que pensar nisto, porque é difícil as pessoas conseguirem se lembrar, mas houve tempos em que as pessoas se comunicavam por carta, quando o barco vinha, passavam 6 meses sem saber notícias da família. Houve muita gente que foi sair dos Açores e nunca mais voltou. E os corações, e a viola também ia nessas viagens, as pessoas levavam consigo, fazia parte, muitos iam animando dessas duras viagens. A viola representa isto, o coração que foi, que saiu de casa, que deixou a família à procura de uma melhor vida, mas o coração que ficou atrás. Quer dizer que nós estamos sempre ligados, dizia o professor Carlos Quental, estávamos aqui ligados por esse cordão, que ele dizia que era o cordão umbilical e que termina na lágrima da saudade. Portanto, é a explicação mais bonita que eu conheço do instrumento e que ele fazia questão de explicar logo no início, na primeira aula, antes da gente tocar na viola, para percebermos muito bem o que é que era essa mística, o que é que representa. Portanto, ela tem, de facto, esses dois corações que estão muito ligados ao que é ao sentimento açoriano. Qualquer açoriano sabe o que é isso. A maior parte da minha família está imigrada nos Estados Unidos e Canadá, portanto, sabemos o que é viver com essa saudade no peito. Existem vários tipos de viola da terra, porque o Rafael já referiu várias vezes que essa tem 12 cordas. Há outro tipo de viola com menos cordas, com mais cordas, e quais são as possibilidades ou as diferenças entre elas no resultado final quando se toca? Nos Açores nós temos 2 modelos de viola. A viola de 12 cordas, de 5 ordens, nós chamamos de 5 ordens porque são 12 cordas, mas não é a mesma coisa que um violão de 12 cordas. Um violão de 12 cordas, temos tudo o violão, a guitarra clássica, tem 6 cordas. Quando tem 12, são 2 a 2. A nossa viola tem 12 cordas porque tem 3 ordens duplas e 2 triplas. Quer dizer que é como se só tivéssemos 5 cordas, 5 ordens de cordas. Ou seja, quando se toca numa, está-se a tocar nas duas. Está-se a tocar sempre em 2 em simultâneo, nas 3 ordens agudas, essas são duplas. As duas ordens de cima são triplas. Quando tocamos, estamos a tocar em 3 cordas em simultâneo. Por isso tem um som muito característico, porque se fossem duplas não tem tanto enchimento como este som. Portanto, são 12 cordas. Essa é a nossa viola que existe nas nossas novilhas e que é tocada com diferentes técnicas. Temos a particularidade na Ilha Terceira de termos a viola de 12, que é tocada já por 1 ou 2 tocadores só, porque a viola que ganha força na Terceira e que já há muitas décadas é a viola de 15 cordas, ou seja, para além dessas 12, tem mais uma ordem grave com mais 3 cordas. Tem 6 ordens, 3 duplas, 3 triplas. Portanto, na Ilha Terceira é uma viola com 15 cordas e a abertura circular. É essa que é a viola mais tradicional que se toca na Ilha Terceira, apesar de também haver a 12. Ou seja, temos nos Açores uma riqueza grande. Viola de 12 cordas, viola de 15 cordas, que depois são tocadas com técnicas diferentes, porque em São Miguel e Santa Maria só toco o polegar, como eu estava a tocar, por isso tenho a unha bastante grande, mas depois Terceira, Graciosa, São Jorge, a viola é tocada com o indicador, portanto o indicador é que faz a melodia e o polegar faz os baixos, portanto é tocada com o indicador, muita gente conhece que é a técnica que se utiliza na guitarra portuguesa, mas é solado com o indicador.
E essa técnica é utilizada em várias ilhas dos Açores. E depois temos a técnica do rasgado, principalmente no pico e faial. E o que é o rasgado? O rasgado, eu vou desviar mais do microfone. Aqui? O rasgado é, em vez da viola, a viola não faz melodia, só faz marcação rítmica. No pico e faial, podendo haver tocadores que façam melodia, mas quando tocam, principalmente as chamarritas, o bandolim é que faz a melodia. Nós ouvimos a melodia da chamarrita, o violino faz a melodia, a viola só faz o ritmo. Instrumento então com um universo de possibilidades incrível. Exatamente, portanto nós temos várias técnicas associadas às violas de arame portuguesas em todo o país. Nos Açores nós utilizamos as 3 técnicas principais: polegar, indicador com o polegar a fazer baixo e o rasgado, em ilhas diferentes, que também depois, com um estudo mais aprofundado que pode e deverá ser feito um dia, também tem a ver com o povoamento de determinadas ilhas. Portanto, da mesma forma como temos o que falamos, os nossos sotaques, a nossa gastronomia, a nossa viola também tem diferentes características. É o mesmo instrumento, mas tem diferentes características. Mesmo o repertório que se canta, o cancioneiro de determinadas ilhas, tem muito a ver com a origem de cada povo que depois se instalou nos Açores, mas utilizando o mesmo instrumento. Isso é diferente sempre, que isto é uma riqueza. Isto não é algo que nos deva dividir, nem há técnica superior à outra. E aí é mesmo a minha filosofia e é o que tento sempre comunicar. Não há uma técnica que seja melhor que a outra, elas todas se complementam. O Rafael, como professor do Conservatório de Ponta Delgada, teve necessidade de traduzir esse conhecimento em livro. No fundo, isso são livros que vão apoiar as suas aulas e vão apoiar também os alunos e as alunas nas suas aprendizagens. Pode-nos falar da sua produção editorial, dos livros que trouxe, que livros são esses, onde é que as pessoas podem adquirir esses livros? Dá para a pessoa estudar sozinha a partir desses livros? Bem, o que aconteceu foi mais por necessidade, não por grandes competências, ao nível de... Porque eu entrei para o Conservatório aos 26 anos e ainda continuo a fazer uma aprendizagem, eu acho que foi. Mas isso todos nós, Rafael. Acho que vai ser para toda a vida. Mas por necessidade, ao entrar para o Conservatório, para poder trabalhar com os alunos, para poder ensinar, então tínhamos que ter um método para a viola da terra. Nós tínhamos um trabalho ao nível da viola da terra editado pelo colega Ricardo Mel, que é a Introdução ao Estudo da Viola da Terra Michelense, com várias partituras e acordes. O que tive de fazer foi arranjar uma metodologia de ensino, da mesma forma como os colegas de guitarra, violino, todos têm métodos. Neste caso até tenho de vários músicos ao longo de décadas e décadas. Criei este método, que neste momento tem 3 livros. Um método para a viola da terra: Iniciação, Básico e Avançado. Vão tendo-se cada vez mais níveis diferentes de dificuldade, vai sendo aumentado o nível de dificuldade, mas começa muito simples, uma nota solta, depois com músicas infantis, depois com músicas tradicionais açorianas e depois com outras transcrições. É importante referir, as pessoas conseguem aprender à distância, porque cada página, cada partitura tem um códigozinho, que chamamos o código QR, que se lê com o telemóvel. Inseri logo no primeiro livro, em vez de ter um DVD de apoio, que teria custos impossíveis de suportar, todas as partituras destes 3 livros, são 200 e tal peças, estão todas no YouTube. E então a pessoa pode estar em casa, quer aprender Meninetas à Janela, com o telemóvel vê o código e vai buscar imediatamente o vídeo do YouTube. Se não tiver a conseguir compreender, consegue ver o vídeo exemplificativo de como é que se toca. Ou seja, não só o método de viola da terra pode ser visto, pode ser seguido pelo livro, mas até no YouTube, escrevendo método para viola da terra, podem encontrar lá mais de 200 vídeos de apoio para aprenderem o que feitos pelo Rafael? No segundo e terceiro livro, sim. No primeiro livro foram as minhas alunas de 10 anos que gravaram, que foi uma coisa lindíssima. Tive que ir com elas a fazer essas gravações. Foi nos estudos da Direção Regional da Juventude, os técnicos gravaram. E elas é que fizeram os tutoriais, vamos mesmo chamar de tutoriais, elas é que gravaram todos os tutoriais. Rafael, mas está a falar aí de alunas com 10 anos. Qual é o seu aluno? Que aluno mais novo é que tem ou que aluna mais nova tem? Com que idade? Os meus alunos começam com 6 anos, aliás, se fizerem anos em dezembro, começam com 5. Já começam com 5 anos. Estes no conservatório. Por isso, a questão dos métodos e eu próprio ter que aprender a trabalhar com estes alunos, porque não tivemos, aliás, os professores do conservatório que dão aulas dos alunos desde os 6 aos 20 e mais idade, mas damos os 12 níveis de ensino.
Para aprender, eu ensinava alunos na Ribeira Cante a partir dos 12, 11, 12, por causa do tamanho da mão, já alunos que já tinham a mão um bocadinho maior para conseguirem pegar na escala e para aprenderem depressa, e era assim que se faz mais depressa. Com alunos de 6 anos é completamente diferente. A viola da terra também tem que ter um tamaninho diferente. Eles normalmente utilizam essa, mas passam a maior parte do tempo a viola escorrega de colo, depois subiram com uma nota, mas acaba por ser, com o passar dos anos, acaba por ser espetacular trabalhar com eles. Mas essas crianças vão porque os pais e as mães induzem-nos a aprender ou vão porque alguns deles querem? Alguns vão por primeira opção. Querem mesmo viola da terra porque viram, quando se inscrevem para o conservatório, às vezes temos ateliês onde os alunos vão lá no em julho ver os instrumentos, vão ver a guitarra e nós vamos mostrando os instrumentos a 50, 60 alunos, já chegamos a mostrar. Às vezes vão porque querem. Outros pais, de facto, dizem, olha, vai para a viola da terra. Outros também, mesmo porque é naquele onde se querem guitarra, mas não há vaga em viola da terra, vão para a viola. Muito bem. Rafael, o nosso tempo já se esgotou, já acabou a nossa meia hora. Vamos nos despedir com mais uma musiquinha da sua opção, porque o Rafael também tem originais. Sim. Será que pode tocar um original seu? Posso tocar um original. Vou tocar aqui um excerto de um dos meus originais que se chama Relheiras, que é do meu penúltimo trabalho. Por isso vou tocar um bocadinho. Obrigado. O prazer foi todo nosso. Vamos então ficar aqui com o Rafael Carvalho e vamos nos despedir da forma habitual. Não se esqueçam, sejam felizes. Vamos então ouvir o Rafael. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.